Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 dessa terceira parte, Lei de Destruição. O tema para este vídeo é pena de morte. Daremos início ao estudo deste tema neste vídeo e prosseguiremos no próximo vídeo também. São 3 questões que vamos examinar para este vídeo e mais um comentário de Allan Kardec. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Aqui há interessante algumas colocações. Desaparecerá algum dia da legislação humana. O ser humano progride em inteligência e moralidade. A legislação humana se aprimora também. E ela tende a cada vez mais se aperfeiçoando, aproximar-se da lei de Deus. Nós conhecemos um fundamento desta lei a respeito desse tema. Está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Não é? Então, é uma tendência a convergir para a lei de Deus. A legislação humana se aperfeiçoa. Os povos mais esclarecidos. Quando os povos forem mais esclarecidos a respeito das leis de Deus, sobre a reencarnação e seu propósito, a sua finalidade, a respeito da justiça divina, da lei de causa e efeito, todas essas coisas são esclarecimentos para a consciência humana. Com este entendimento acerca das leis de Deus, em que a doutrina espírita ela apresenta de maneira tão completa, as pessoas vão transformando a sua legislação, aproximando-a cada vez mais da pureza da lei divina, imutável e eterna. Muito bem, Allan Kardec faz um comentário sobre este assunto. Ele procura ressaltar não o pessimismo que poderemos às vezes adotar a respeito da humanidade sobre este assunto. Ele destaca de maneira otimista o assunto. Olha só, sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. A maioria dos povos da Terra já aboliu, quase que completamente, de uma maneira geral, alguns países completamente, outros parcialmente, mas sem dúvida nenhuma, há muitas limitações para esse tipo de condenação. E ele prossegue para mostrar que há um grau de progresso ainda desses países que permanecem com a legislação contendo a pena de morte. Há um progresso. Olha só o que ele diz. Se compararmos
as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que se usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Então, ele é muito otimista. E, de fato, da época de Kardec para cá, essa legislação avançou muito, não é? Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um elemento perigoso? Resposta. Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Porque se um criminoso, de uma maneira geral, é uma pessoa doente do ponto de vista espiritual, pode-se considerar que a sua ferocidade, o seu desejo de vingança, o que quer que o tenha motivado, o seu desespero, medo, sei lá o que seja, não é? Isto é, considerando do ponto de vista espiritual, uma doença que precisa ser remediada. O arrependimento é um momento precioso na vida deste espírito que está encarnado e que pratica o crime, em certos países, dignos da pena de morte. Se essa criatura que cometeu um crime, e, portanto, é uma pessoa doente, moralmente é uma pessoa doente, limitada no seu entendimento, ela está encarnada justamente para se experimentar em algumas provas, vencê-las, progredindo assim moralmente. Se a pena de morte vem antes do tempo que estava prevista para a sua desencarnação natural, está se tirando deste espírito encarnado a oportunidade do arrependimento, que é este momento do despertar do espírito. Quando há um arrependimento sincero, é um ponto sem volta na vida do espírito. Este momento precisa ser trabalhado com muito cuidado, para justamente retirar do lameiro, digamos assim, moral, para uma vida saudável do ponto de vista espiritual. Questão 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta. Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Conforme então a pessoa vai se esclarecendo, se desenvolvendo intelectualmente, culturalmente, moralmente, vai compreendendo as nuances do bem e do mal. Aí então, esta pessoa, ela vai repudiar, não é? Aqueles excessos que se cometia em nome da justiça. Ainda hoje nós estamos vendo isso. Excessos praticados em nome da justiça. Mas estes excessos que são percebidos pelas comunidades humanas, elas são repudiadas pela maioria da população, porque já consegue se colocar
na pessoa do injustiçado, que é o caso de Jesus, naturalmente. Aliás, a este propósito, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição número 50 deste livro, Religião dos Espíritos, há um tema onde ele trata do assunto pena de morte. Uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Ele cita inicialmente alguns sábios, como Moisés, Siddhartha, Confúcio, Maomé, que tiveram um falecimento, uma morte corporal, de maneira natural, não é? Ele comenta isto aqui. Mas destes mestres, destes sábios que vieram para auxiliar a humanidade, com Jesus, a despedida, a morte do corpo, é diferente. Aí ele faz um breve relato das injustiças que ele sofre, citando Herodes, Pilatos, a multidão, etc., não é? A crueldade, e ele não tinha absolutamente culpa alguma. E ele conclui, então, uma exortação para nós, um apelo que Emmanuel nos faz acerca do tema pena de morte, referindo-se como Jesus e a sua experiência, que para nós é uma lição. Ele fala assim, para o cristão, olha só, cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do benfeitor. Apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, os quadros de vossa penologia. E oremos, todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte, sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí está, pena de morte. Nós prosseguiremos no próximo vídeo com mais algumas questões que Allan Kardec apresentou aos espíritos, tratando deste mesmo assunto, então, pena de morte. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.